Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e hoje nós vamos ter um tema incrível sobre a tentação e a queda. Bora para a vinheta. Bom, em Salmos 11 é um salmo de confiança em Deus, né? Um salmista expressa sua fé no meio das dificuldades e também esses salmos fala sobre a prova, né? O verso 4 e 5 diz que Deus prova o homem, tá bem? O Salmos 12 já é uma expressão de angústia do salmista pela corrupção e a falsidade que está ao redor dele. Então ele está orando a Deus por socorro, tá bem? O Gênesis 3 ele é dividido em 6 partes. Primeiro, do verso 1 a 5 é a tentação. Do verso 6 a 8 é a queda. E Deus, ali do verso 9 a 14, ele confronta Adão e Eva. Depois ele vai ter a promessa, né, do santuário ali, do Gênesis 3:15. E depois ele vai dar as consequências pelo ato do pecado. Por fim, ele vai expulsar Adão e Eva. Tá bom? Então essa é a sequência aqui do capítulo 3 que nós vamos abordar agora pelo Patriarcas e Profetas. Então, meus queridos, no Patriarcas e Profetas, o primeiro parágrafo praticamente já começa a descrever que Satanás, não tendo mais nada para atrapalhar no céu, ele desce para atrapalhar na terra. Tá? E os anjos ali, eles auxiliam Adão e Eva. Eles explicam que o tentador caiu, explica tudo que vocês já viram lá no primeiro dia sobre a queda de Lúcifer, tá bem? E tem uns parágrafos aqui, 2 parágrafos, que eu quero que vocês prestem muita atenção nele. Diz o seguinte: a lei de Deus é tão sagrada como ele próprio. É uma revelação de sua vontade, uma transcrição de seu caráter, expressão do amor e sabedoria divina. Então tudo tem lei. Tem a lei dos animais, tem a lei moral, que é a lei que o homem, né, unicamente por ter inteligência, né? Então tudo tem suas leis. Então o passarinho ali, ele nasce, recebe comida da boca da mãe, do pai, depois ele vai voar. Os animais, eles nascem, são amamentados, depois eles vão aprender a caçar. Então tudo, até as próprias flores, tudo, absolutamente tudo tem lei, né? E aqui vem o texto seguinte que fala sobre a questão da prova, que eu acho que é muito importante para nós entendermos que os anjos foram provados no céu, assim como Adão e Eva também. Semelhantes aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sobre a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver ou desobedecer e perecer. Deus os fizera receptáculos de ricas bênçãos, mas se desatendessem à sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram não poderia os poupar. A transgressão privá-los-ia dos seus dons e sobre eles traria miséria e ruína. Então, só tínhamos 2 coisas, né? Satanás aqui, a primeira coisa importante é que ele só tinha como tentar Adão e Eva através da árvore, porque Deus falou sobre a árvore, ok? Então, Satanás não faz nada sem a permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque eu e você precisamos ser provados para avançar na escala da santificação. Então, Deus não permite nada que você não aguente. Isso está lá em 1 Coríntios 10, 13, tá bom? Uma outra coisa interessante é que Satanás usou um dos animais que possivelmente era o mais lindo, né? Que era a serpente. Não tem nada a ver com a serpente de hoje. Aquela serpente era desse jeito aqui, ó. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor de brilho de ouro polido. Pousando nos ramos profusamente carregados da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era o seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Olha isso, tá vendo? Era maravilhoso essa serpente, hein? Eu não sei nem se a gente vai conseguir, pelo menos ver, né, como ela era, né? Vamos ver isso. Adão e Eva não deveriam se afastar um do outro, isso também foi dito pelos anjos, né? E lá em Gênesis 3, verso 5, começa a imortalidade da alma.
Satanás diz que nada disso não, pode comer do fruto que não vai dar nada, você não vai ter problema nenhum. Ou seja, indo contra o que Deus tinha falado. E ele usou a serpente como médium, né? Que é justamente a questão da imortalidade aí. Então, nós temos as questões aí que a imortalidade começou com ele e perdura até hoje. Mais de 90% da humanidade acredita em vida aí, depois que morre, ficar perambulando e etc. Também temos um texto muito importante no parágrafo 3 da página 26 que diz: Tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até o presente, e com a mesma tem ele prosseguido com grande êxito. Ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus e a duvidarem de sua sabedoria. Está constantemente procurando despertar um espírito de irreverente curiosidade, um inquieto e inquiridor desejo de penetrar os segredos da sabedoria e o poder divino. Ou seja, Satanás ele usa a curiosidade para tirar você e eu do foco. Então eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas não creem no Espírito Santo como Deus. E por quê? Porque eles estão indo além do que eles podem ir. Quando Deus revela, está revelado. Se não revelou, você não pode ficar tentando achar pelo em ovo, vamos dizer assim, né? Então, Satanás ele aproveita essas oportunidades para fazer a sua fé enfraquecer. Satanás, ele não muda também. Assim como Deus não muda, Satanás, como quer ser Deus, ele também não muda. Ou seja, ele usa as mesmas estratégias. No céu, ele disse que a lei não prestava. Depois, foi para Adão e Eva e disse que a lei não prestava. Depois, na época de Jesus, a mesma coisa. Agora, ele diz o quê? Que a lei foi abolida. Então, ele sempre ataca a mesma questão, a lei. Porque se ele atacar a lei, Deus não existe. Entendeu? Por quê? Porque a lei é a base do governo de Deus. Nós acabamos de ler que a lei é a transcrição do caráter de Deus. Se eu digo que a lei não existe, é o mesmo que Deus não existe. E uma coisa importante, que é um dos textos mais chaves para mim e para você, que deve fazer com que a gente estude muito, é esse aqui, ó. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade. E por que não acreditaram? Porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é a verdade. Então hoje nós temos uma bênção extraordinária, que é ter o Espírito de Profecia da irmã White para nos auxiliar a compreender mais a palavra. E o que a gente faz? Diz que ela não tem nada a ver, que é melhor não ler. Ou seja, estamos caindo nesse texto aqui. Deus está nos dando a verdade. Deus nos está ajudando a compreender a verdade. E o que a gente está fazendo? Oséias 4:6. Muitos perecerão por falta de conhecimento, mas não porque não tiveram oportunidade, porque não quiseram. Depois dessa sequência, vai acontecer que Eva vai se tornar agente de Satanás e vai fazer com que Adão caia. Adão vai ficar triste porque viu que Eva comeu do fruto e ele não poderia se ver sem Eva. Depois Eva, ela acaba sendo mais importante do que Deus para Adão, né? E ali Deus chega no jardim e acaba com tudo. Aquele amor que ele sentia por Eva, ele já começa a culpar Eva, culpar Deus. Adão culpa Deus, né? A mulher que tu fizeste. Eva, a serpente que tu criaste. Então, a culpa sempre é de Deus, né? Então a gente comete o erro e depois joga a culpa em Deus. Cuidado quanto a isso também. Deus, então, mesmo Adão e Eva culpando a ele, dá o plano da salvação para ele, né? Então Adão e Eva, eles eram para ser iguais, mas Adão fica sob Eva por causa do pecado que ela cometeu. E o plano de Satanás era perpetuar o pecado, tá? Ele queria que Adão e Eva ficassem comendo do fruto como pecadores, e aí eles nunca morreriam, entendeu? A estratégia dele era essa. Só que Deus, obviamente, os expulsou do Éden e também não deixou que comessem do fruto da árvore da vida. O Senhor, porém, tornou patente que o pecado em qualquer grau é ofensivo para ele. Um outro, muitos que ensinam que a lei de Deus não está em vigor para o homem insistem que é impossível a este obedecer os seus preceitos. Mas se isso fosse verdade, por que sofreu Adão a pena da transgressão? O pecado de nossos primeiros pais acarretou a culpa e a tristeza sobre o mundo. E se não fora a bondade e a misericórdia de Deus, teria mergulhado a raça humana em irremediável desespero. Que ninguém se engane, o salário do pecado é a morte. A lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menos impunidade do que foi na sentença do nosso Pai da humanidade.
O jardim do Éden permaneceu na terra muito tempo depois do homem for expulso de seu agradável caminho. Isso daqui é importante porque Deus ele deixou o Éden lá como aconteceu, tá ali. E mesmo assim, os antediluvianos preferiram seguir o caminho do pecado. Só que Deus vai restabelecer esse Éden. E glória a Deus por isso. E muito mais glorioso. Isso está lá em Apocalipse 21, verso 1. E para nós finalizarmos, então os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão um vigor imortal por sobre a árvore da vida. E através das infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo da obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal da maldição do pecado. O modelo que o teria sido a terra inteira, se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. E eu gostaria de finalizar falando sobre a questão da modéstia aqui, e já fazendo um apelo para nós. Eles fizeram, quando se esconderam de Deus, folhas de figueira para cobrir as partes íntimas. E Deus falou, não, isso não serve. E aí Deus deu uma roupa de pele que cobria o corpo todo. E isso lembraria Adão de que o Messias viria. Nasceria alguém para resolver o problema. E com isso feito, meus queridos, hoje o meu desejo para mim e para você é que nós possamos nos revestir da justiça de Cristo, que é a roupa mais importante para que nós possamos alcançar a Canaã celestial. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos avançar para a honra e glória do nosso Deus. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.